Nós estamos aqui celebrando a mesa do Senhor, morte de cruz, ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Números capítulo 21. Deus tem uma palavra tremenda nesta manhã. Números 21, versículos 4 a 9. Presta atenção. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por quê? Diga aí, por quê? Por que nos fizesse subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Esse pão tão vil aqui é o maná, tá bem? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, o que disse? Havemos pecado. Diga aí, havemos pecado. Vamos lá, havemos pecado. Isso. Porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, pedindo a Moisés, ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então o que Moisés fez? Orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, outras versões estão de bronze, eu vou usar a palavra bronze. E Moisés fez uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste. E era que mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de bronze, e ficava o quê? Vivo. Muito bem, até aqui. Domingo de ceia, nesse domingo, o que nós celebramos aqui? A vinda de Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, derramamento do sangue, e também a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, onde ali com tudo isso ele vence as trevas, vence o pecado, e se torna então agora o grande salvador da humanidade. Esse talvez o tema mais poderoso a ser pregado em qualquer igreja, em qualquer situação, é a salvação que Cristo dá através da sua vinda, do seu sacrifício por minha vida e a sua vida. E veja, nós não podemos desfocar isso, esse olhar, apesar de que o mundo tenta nos tirar desse olhar, com a sua mídia, tenta nos manipular, e nós temos que ter um cuidado de nós estarmos sempre muito focados no qual é a verdadeira, ou a verdadeira missão, ou o verdadeiro evangelho que Jesus Cristo trouxe, as boas novas que Jesus Cristo trouxe, que é a perdão dos pecados e salvação para a eternidade. Então a nossa mente tem que manter-se focada de que Jesus Cristo veio e morreu, você crê nisso? Amém? Que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, você crê nisso? Amém? E hoje está sentado à direita do Pai, em poder, em glória e em autoridade. Glória a Deus, você crê nisso? Amém? E esse mesmo Jesus que subiu, diz a palavra de Deus, que Ele ainda vai descer e vai nos levar e viveremos com Ele para toda a eternidade. Glória a Deus, você podia não perder a oportunidade de glorificar a Deus, levantar sua voz, aplaudir o Senhor. Maranata, diz a palavra de Deus, ora vem o Senhor Jesus. Mas veja, quando falamos sobre o tema da ressurreição, quando falamos sobre essa situação da vinda, da morte de Jesus e a ressurreição, essa passagem que lemos agora em Números é uma passagem profética, talvez uma das maravilhosas que tem a palavra de Deus nesse contexto. No verso 4 aqui do capítulo 21, perceba, o povo de Deus estava caminhando em obediência. Tinha acabado de sair do exílio do Egito, estava caminhando em fé na direção que Deus tinha determinado. Então o povo havia obedecido e estava caminhando com Deus, não há dúvida disso. Deus ia dirigindo, o povo indo. Porém, de repente, a mente desse povo começou a mudar. Ou seja, nessa mudança, conforme vimos aqui no verso 5, o povo começou agora a pensar mal do plano de Deus. O povo começou a pensar mal do próprio Deus.
o povo começou a pensar mal das promessas que Deus tinha dado, e o povo também começou a pensar mal do próprio Moisés, que era o líder. E é interessante que o texto mostra que, logo no versículo 4, que o caminho que eles trilharam foi pelo caminho de Edom. Se você percebeu, no texto que nós vemos, está aí no versículo 4. Edom era onde Esaú, que foi irmão de Jacó, tá certo, se estabeleceu. Aquele povo ali foi chamado de edomitas. Veja, e Esaú é aquele que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, ou um prato vermelho, de carne vermelha, como diz o texto, tá certo, que o qual ele comprou de Jacó, não dando valor a um princípio que Deus tinha estabelecido, a um princípio espiritual. Ele simplesmente ignorou isso e trocou. Estou com fome, vou morrer, me dá um prato aqui. O Jacó falou assim: espertão, então me dá a sua primogenitura. E assim ele fez. Veja que interessante, porque a Bíblia é totalmente didática, hein? Este caminho de Edom, passando por esse local, isso acaba acontecendo com o próprio povo de Deus nesse trajeto. Ou seja, o povo começa agora a valorizar muito mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais, aquilo que Deus já tinha prometido da terra que eles estavam no caminho. Começaram a valorizar muito mais aquilo que eles tinham no Egito, da qual saíram, do que as promessas que o Senhor tinha da terra prometida, uma terra que emana leite e mel, e começaram a valorizar, inclusive, até muito mais aquilo que eles faziam para Faraó, do que o que Deus havia ordenado para que eles fizessem. Esse era o contexto aqui. E agora, com isso, acabou tendo vários problemas. Veja se hoje em dia não é a mesma coisa com a geração que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo muito mais cativados pelas coisas da terra do que pelas coisas do céu, e precisamos ter um cuidado e mudar um pouco a nossa mentalidade como vemos essas coisas. Porque nós somos chamados, meus irmãos, para viver por Ele, para estar com Ele e para andar com Jesus Cristo. Tudo bem? Amém? Sim ou não? Esse é o chamado de Jesus para a sua vida. Mas acontece que há muitos edomitas dentro do reino de Deus ainda hoje em dia. E eles começaram a falar: nossa, o Egito era maravilhoso. Como era bom fazer tijolo no barro. Meus pés ficavam fresquinhos, não estavam aqui na areia quente. A gente estava tão tranquilo lá, tinha cebola para comer. Estavam reclamando do maná. E isto e aquilo. E você sabe que a igreja se contaminou. Aquela igreja se contaminou. E esta igreja hoje que vivemos tem se contaminado também. Porque assim como aquele povo se contaminou naquele momento, a igreja, veja, é chamada para proclamar o evangelho. Então hoje acaba tendo um pouco de uma contaminação no meio da igreja de Cristo, onde você acaba nem sabendo quem é cristão e quem não é cristão. Porque hoje é moda ser evangélico, não é verdade? O evangelho virou moda. As igrejas estão sendo transformadas em clubes sociais, e às vezes nem sabe se é uma igreja real ou um clube de relacionamento. E eu me pergunto até constantemente, quem sabe, quem anda muito mais próximo comigo, é uma das minhas grandes indagações, que é uma pergunta: o que é que tem acontecido com as igrejas? Porque parece que agora virou a moda nós vivemos a era das experiências. Tudo é uma experiência. Então senta na igreja, você tem uma experiência. Tem uma experiência do louvor, tem uma experiência da música, tem uma experiência da luz, do som. Tem uma experiência da motivação do púlpito, com pastores, coaches, emoções, show gospel. Pastores pararam de pregar o verdadeiro evangelho, que é a vinda de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo. Parece que você pregar sobre isso, você está indo na contramão um pouco das coisas. Começam até a te chamar de legalistas religiosos. Eu estou pregando sobre isso. Alguém que parece que nem conhece a Bíblia. Porque hoje acaba
se pregando muito mais por prosperidade, cura, saúde, bênçãos, carro novo, dinheiro. Mas não, meu irmão, isso está errado. Não quer dizer que as bênçãos do Senhor estão erradas. Mas nós temos sido chamados para pregar o verdadeiro evangelho, aquele que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu numa cruz, ressuscitou, vive e está chamando o seu povo para ter um compromisso com Deus e assim vivermos com Jesus Cristo e com o Senhor Jesus para a eternidade. Nunca se esqueça que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Logo, a amizade com Deus é a inimizade com o mundo. Então o mundo, vamos entender, não significa aquele mundo palpável, aquilo que é tangível, não é isso o mundo. O mundo, quando a palavra de Deus está tratando aqui, se trata do sistema do mundo, os valores do mundo. Perceba que a devoção de um cristão de 30 anos atrás, ela é completamente diferente da devoção de um cristão nos tempos e nos dias de hoje. É simples. Hoje, por exemplo, não é uma crítica, por favor, é só uma constatação. Hoje é muito mais comum você participar de um dos cultos somente da semana. Eu acabei de falar aqui, falei um monte de culto. Eu gostaria que todos estivessem aqui. Sabe, se todo mundo estivesse em todos os cultos, aqui a gente teria até um problema, não teríamos lugar, mas faz muito tempo. Mas é uma constatação, eu sou um pouco do tempo antigo, né, do raiz, eu sou uma pessoa que vem em todos os cultos. Ah, mas o senhor é pastor. Tudo bem, mas quando eu não era, eu também vinha. Então, hoje mudou-se um pouco a mentalidade. Por exemplo, hoje há pessoas que preferem somente assistir online. Tudo bem. Mas o perigo é isso, é que agora nós não estamos parando para orar. É só você ver as reuniões de oração. Cadê as pessoas? Nós não estamos parando para jejuar. Nós não estamos parando para pensar na nossa vida e assim dizimar e ofertar como a palavra de Deus nos ensina. Nós não estamos nem sequer falando e pregando o evangelho às pessoas saindo às ruas para pregar o evangelho. Chama as pessoas para pregar. Vamos fazer um encontro na praça de Santo André para pregar o evangelho. Vai 2, 3, vai o Jadir e mais um. É verdade. Né? Porque tem um coração para isso. E hoje a gente nós temos vergonha, temos alguns medos, mas receios. Sabe o que está acontecendo? O cristão atual tem sido muito mais namorado do mundo. E isso acaba sendo um rebelde, sabe? Um rebelde por excelência do que a Bíblia está nos ensinando. Provérbios 28, 2 diz assim, olha, por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes. Então a Bíblia diz que pela rebelião da terra se aumenta os príncipes, meus irmãos. Literalmente, quando você não serve, às vezes, a demanda de uma certa pessoa que vem à igreja, com algumas situações que ela talvez esteja esperando, sabe o que ela faz? Vai embora e ainda fica falando mal de você. E aquele povo, agora voltando ao texto, aquele povo desprezou inclusive o maná, que era um suprimento que Deus deu para eles. Começaram a desprezar a terra prometida, que era o caminho para onde eles estavam indo, que era a promessa de Deus. E começaram a apreciar as coisas que eles já tinham vencido, as coisas para trás que ficaram. Consegue entender? Sim? Sim ou não? Consegue ver, talvez, um contexto da igreja atual nesse mesmo cenário? Sim ou não? Eu acompanho muitas igrejas aí, é uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto até de visitar. Às vezes eu saio de férias e vou, meu trajeto, eu coloco assim, bom, nesse trajeto eu vou visitar tal igreja que eu quero entender, quero ver como que está, é uma coisa que eu gosto. E eu tenho visto igrejas menores, igrejas maiores, e tenho acompanhado um pouquinho esses movimentos. Meus irmãos, e a grande verdade, há um grito nessas igrejas, há um grito por coisas da terra, e não pelas coisas do céu. Isso é muito triste. Quando isso aconteceu com aquele povo, diz o texto que o Senhor mandou serpentes ardentes, esse foi o nome. Serpentes ardentes, Deus permitiu que entrassem e começassem a morder o povo e a matar o povo.
Muita gente corre o risco de ser afetado por isso. Olha que interessante, nós tivemos uma pandemia uns anos atrás, que afetou o mundo todo. Mas ainda vai vir uma pandemia econômica que vai afetar o mundo todo também, pode escrever. Por quê? Porque é necessário colapsar esse sistema econômico para que se crie um sistema econômico novo perante a terra, onde então se levantará o anticristo, e ali começará a ter uma moeda universal, com a marca da besta, onde você só vai poder comprar e vender se você tiver essa marca. Isso é profético, está na palavra de Deus. Aquele povo começou a morrer. Quando morreram, perguntaram: onde está o Senhor? Mas graças a Deus, porque Deus é maravilhoso, não é verdade? Amém? Amém. Deus sempre dá oportunidade para que as pessoas se arrependam. Deus sempre dá oportunidade. E não foi diferente aqui. E você pode ver, quando você começa a perceber aquilo que está mal, Deus se revela para te mostrar aquilo que está bem. Que interessante. Há coisas que só vão ser reveladas em calamidades. Há coisas que só vão ser reveladas com problemas, que não conseguem ser reveladas em outras situações. E assim foi com esse povo, porque a Bíblia diz, inclusive, que o filho pródigo, quando os olhos foram abertos para ele retornar ao pai, você sabe quando isso aconteceu? Quando acabou o dinheiro. Caiu em si, começou a comer comida de porco. Porque há coisas que só vêm pela dor, pela tristeza, pelo desespero, que vão nos ensinar, infelizmente. É ou não é verdade? Fala assim, pelo menos, né? Porque é verdade. Por isso que a criança tem que ser corrigida, sabe, com a vara. A palavra de Deus nos ensina isso. Mas a educação de hoje com os filhos fica um pouquinho frouxa. Porque é uma educação que carece das consequências negativas quando a criança faz alguma coisa ruim. Vou contar um pecado aqui, minha mãe está aqui, não sei se ela se lembra disso. Mas veja, quando a correção é feita corretamente, não traz nenhum problema, só traz vitória. Eu era adolescente, uns 14 anos, foi um tempinho, né? Eu fiz uma besteira com os amigos da igreja. Né? Os amigos da igreja às vezes são terríveis, viu? São terríveis. Estava tendo um culto, um sábado de manhã, estava tendo uma vigília de oração, passaram a noite inteira, assim, aquelas vigílias raiz, passa a noite e ainda vai até o meio-dia, né? E estava tendo lá na igreja, meu pai dirigindo lá com o povo lá. E eu com meus amigos que não somos de orar, a gente era só da bagunça, vamos dar uma volta ali. Entramos no supermercado, olha que moleque, é tudo doido. Eu vou confessar aqui meu pecado, porque já está limpo, lavado por Jesus Cristo. Peguei um pacotinho de chiclete, pus no bolso, irmãos. No meio do mercado. Olha que pecado. Pus no bolso. Saindo como ninguém tivesse visto. Eu e meus 3 amigos. Vamos lá, temos um chicletinho para chupar ali depois na esquina. Saímos, quando chegamos assim na porta do mercado, juntou 6 moleques lá do... Antes os molecadas colocavam o sacolinha, né? Colocavam a comidinha no sacolinha lá e tal. 6 moleques. Ô moleque, para aí. Abre os bolsos. Rapaz. A gente foi andando. Daqui a pouco eu saí correndo disparado. Os 6 vieram atrás de mim, meus 3 amigos foram lá sem ninguém, assim, né? Vazaram. E os 6 moleques correndo atrás de mim. Corri pra caramba, eu era magrão, né? Você pode não acreditar, mas tem fotos para comprovar. Eu corri. Aí cheguei à igreja, entrei na igreja, pulei um muro assim, molecada tudo atrás de mim. A igreja tinha 3 andares, saí, entrei, sabia todos os atalhos da igreja, né? Beleza, saí, entrei no meio da oração, sentei lá no cantinho, ajoelhei e comecei a orar. Deus é bom, meu irmão, se livrou do mal ali. O chiclete ficou lá no mercado, que eles pegaram, mas não me pegaram. Que pecado, que erro, né? Aí, quando chegou em casa, meu pai viu que eu cheguei assim, né? Porque foi um tumulto. Né? Fiquei quieto, né, gente? Porque não pode, é só quando Deus revela que você conta, né? Fiquei quieto. Mas chegou em casa, meu pai falou assim: amigo, vamos para o quarto para conversar. Você como se atrapalha o culto da oração e tal. Gente, me apanhei gostoso aquele dia. Apanhei com felicidade. Porque, na verdade, eu não contei para meu pai que eu tinha feito. Mas aquela foi uma correção que eu nunca me esqueço. Porque, na verdade, isso
me fez lembrar que isso foi um erro. A correção correta não vai trazer dores para nenhum filho, viu? Tá bom? Agora ninguém conte isso, apesar que está na rede, né? Ninguém conte isso para os outros no pecado. Isso eu quero dizer porque às vezes há muitos pais que têm medo de corrigir os filhos. Corrija os filhos, né? Ensine o caminho certo. Eles vão te testar, mas quando você põe a sua autoridade e se precisa, faça a correção, faça uma correção com amor. Deus vai honrar, vai abençoar, e eu sou prova disso. Estou aqui hoje, sem chiclete no bolso. Então você tem que entender que a correção é amor. Aqui, Deus corrigiu o seu povo, e o Pai corrige porque ama. E eu creio, como igreja, meus irmãos, muitas vezes nós necessitamos de certas correções. Então, houve necessidade de que as serpentes chegassem naquele povo, para que ensinassem o povo aquilo que eles precisam voltar, ensinassem e pudessem ver que Deus era bom. Porque há pessoas que não entendem, só vão entender somente quando pecarem, quando errarem, ou quando perderem as coisas. E quando se perde a segurança, perde a força, perde o destino, perde às vezes a família, perde a alegria, o companheirismo, aí começam a entender. E o povo ali começou a perder tudo, o povo começou a morrer. E aqui é onde está a bondade, porque no meio da calamidade daquele povo, Deus abre os olhos do povo e várias coisas ali foram reveladas. A primeira coisa que foi revelada é o valor do nome de Deus e o valor do nome de Moisés. O povo começou a falar assim, olha, esse Moisés não é tão ruim não, porque nós vimos o texto, o povo chega para Moisés e fala, Moisés, por favor, ore. Então, depois de tudo que o povo tinha feito, Moisés ouve o povo, ora a Deus, porque o povo fala assim, Moisés, ora a Deus, porque Ele está te ouvindo. E esse foi o conceito, e a gente precisa entender essa questão da serpente antes desse contexto. No contexto do pastor e as suas ovelhas, veja que interessante, você sabe quando um pastor é valorizado? Quando aparece o lobo. Quando a ovelha está lá comendo a graminha, não está nem aí, pastor. Agora, dá um problema, aparece o lobo. Ah, cadê o pastor? Começa a gritar, pastor, pastor, pastor. E aí começa. Veja, a gente não menospreza até que começa a correr o problema. É isso que acontece. Mas quando o lobo aparece, e aí? O que fazemos? Buscamos o pastor. A primeira coisa que foi revelada foi o valor de Moisés. O povo chegou a Moisés, Moisés, estamos com um problema. Aí a segunda coisa que é revelada é que eles se deram conta que havia um pecado. O texto está dizendo aí, com tranquilidade, olha, pecamos, havia um pecado, falamos mal, que havíamos acusado Deus e acusado a Moisés. Vejam o que uma calamidade começa a trazer para o povo. E se a igreja não aprende a olhar que você às vezes vive um mau momento, há um perigo nisso, porque senão a gente pode se converter em vítimas dessas serpentes ardentes. Então eles disseram, olha, estamos mal. E porque começaram a entender que havia um pecado, que haviam falado que não deviam, veja, muitos também entendem, é interessante isso, aquele povo entendeu que falou mal. Mas hoje em dia, nós somos esclarecidos, muito mais esclarecidos que aquele povo. E às vezes a gente não consegue entender que há poder na nossa palavra. Você toma uma promessa de Deus, que Deus te deu pela graça, e você não valoriza isso, você crê nela, mas às vezes você não se convence que isso é palavra de Deus para a sua vida. Há cristãos que não dão valor ao poder da palavra. Veja, o que você fala vai diretamente aos ouvidos de Deus. Números 14, 28, diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Uau! O problema que nós temos hoje em dia é a língua solta. Falamos demais e o que não devemos. Essa rede social é uma bênção, mas é uma maldição também. O pessoal falando, fala demais, já falei sobre isso em outro culto aqui, né? Muitos cristãos se achando que têm autoridade para falar sobre coisas, e aí atrapalham ministérios, atrapalham vidas de pastores, e atrapalham, sabe o que? O povo de Deus. Há muitos que não entendem, olha, Miriam foi irmã de Moisés. Há muitos que não entendem que Miriam, quando se levantou para falar de Moisés, Deus trouxe lepra para a vida dela. Cuidado com a língua. E a terceira coisa que Deus se revelou foi o próprio seu poder.
Essas serpentes eram bravas, mas Deus tinha muito mais poder. Amém? Muitas mortes, porém o Senhor tem mais poder. Bastou uma oração de Moisés. Uma só oração, o Senhor fecha a boca da serpente. E hoje eu vou dizer, e venho a dizer nessa manhã, há uma geração, onde alguns até podem estar amaldiçoados. Levante as suas vozes, os seus olhos ao Senhor, e diante do Senhor clame, e Ele irá te responder. Sabe, nós não temos que esperar por governo, por políticos, por doutores, advogados, médicos. Não, levante seus olhos e busque diretamente do Senhor. 2 Crônicas 7,14, coloque aqui, vamos todos dizer, se o meu povo, vamos lá, que se chama pelo meu nome, forte, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus por esse texto. Glória a Deus. O único que tem solução é Deus. Mas as coisas às vezes não se revelam quando tudo está bem. E tiveram que ver a sua família morrer, seus amigos morrerem. Tiveram que ter medo, pois não sabiam o que fazer. Não sabiam nem de onde as cobras vinham. Naquele contexto, as casas eram tendas, pano. Você sabia de onde a cobra podia entrar. E as serpentes revelaram aquilo que Moisés, falando, não conseguiu revelar. E às vezes a igreja precisa ser sacudida. Às vezes os cristãos precisam ser sacudidos. Às vezes precisamos entender, ou às vezes até sermos mordidos, para poder entender e dar valor às palavras, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então o povo veio a Moisés e pediu que Moisés fizesse algo. Moisés, ore ao Senhor. Ora, peça o livramento disso. Moisés orou e Deus ouviu a oração de Moisés. Agora preste atenção nisso. Não é suficiente somente uma oração. Deus necessita de redenção. Porque, olha o nosso contexto, há muitas orações hoje, há muito clamor hoje. Porém, além da oração, meu irmão, você necessita da redenção. É verdade que Moisés tinha fé. É verdade que Moisés, ele teria ouvidos para Deus. E é verdade que Moisés tinha uma entrada no trono da graça totalmente diferenciada. Não há dúvida disso. Mas o Senhor disse, Moisés, não é a tua oração, é redenção. E eu te chamo hoje, quero que você entenda nessa manhã, que não é suficiente somente clamar, mas é clamar com a postura correta. Tiago 5,16 diz assim, olha, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração eficaz, ela é feita por um justo, diga aí, justo. Porém, não se trata de justiça própria, se trata da justiça que vem de Jesus Cristo. Ou seja, a oração eficaz, feita por um justo, que foi lavado, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, esta sim pode muito. E de repente o Senhor disse a Moisés, Moisés, espera um pouquinho, a oração é redenção. E Moisés talvez tenha perguntado, Senhor, mas o Senhor quer dizer? E eu vou explicar nessa manhã, para que nós possamos entender por que foi que Deus quis expressar nesta forma toda essa questão das serpentes e da redenção. E para isso você vai para o livro de João. E a gente tem que entender porque isso foi uma instrução realmente rara do que Deus fez. Pensa só um pouquinho antes de lermos. Naquele tempo, não se conhecia muito de Deus. Era um povo que estava, uma nação estava sendo criada e nascia ali. Moisés, você sabe que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Tudo bem? Sabem disso? Amém? Alguns, quem não sabe, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, já passamos essa aula, mas há outras. Moisés foi o autor do livro de Gênesis. Quando o Senhor manda Moisés fazer uma serpente, no texto que nós estamos lá, Moisés certamente sabia o que simbolizava uma serpente, não há dúvida.
Ô Moisés, faz uma serpente aí para que o povo se cure. Imagina por um momento que coisa estranha Deus estava pedindo. Não é verdade, pastor Dilson? Parecia até uma bruxaria, se você for pensar. Que coisa, fazer uma serpente? Mas agora você tem que ir para o João, capítulo 3. Vamos ver do versículo 13 a 15, você vai começar a entender agora. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, Jesus Cristo, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então o que o Senhor falou ali para Moisés naquele tempo, já falava diretamente da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então hoje nós não olhamos mais para a haste que Moisés levantou com aquela serpente, mas hoje nós olhamos para a ressurreição do corpo de Jesus Cristo, que se levantou dentre os mortos e está à direita do Pai, glória a Deus. Então por essa peça agora revelada, o quebra-cabeça começa a ser montado. E eu quero trazer aqui para nós aqui, eu tinha escrito 4 coisas que foram reveladas, mas nessa noite Deus me deu uma quinta, que eu vou deixar para o final. Interessante isso. A primeira coisa, de 5, primeira coisa, que talvez que é uma revelação, por que uma serpente? Por que Deus escolhe fazer com que Moisés faça uma serpente naquele momento? Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos maldição por nós, porque está escrito, vamos juntos? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ou cruz. A serpente foi maldita, meus irmãos. Deus amaldiçoou a serpente lá no Éden. E Jesus teria que ter sido maldito por nós, para que nós pudéssemos ser benditos. A Bíblia diz em Gálatas que a bênção de Abraão também tinha que alcançar os gentios, está no versículo número 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, que somos nós. Então tinha que ser maldito, porque maldito é todo aquele que é levantado sobre o madeiro. Então quando Jesus é levantado no madeiro, na cruz do Calvário, toda a maldição que veio sobre mim, Jesus a levou por ele. Por isso que eu não tenho que caminhar mais em maldição. Você podia dar uma glória a Deus agora. Nós não caminhamos mais em maldição, porque Jesus tomou as minhas maldições e a transformou em bênção. Você podia glorificar a Deus. Glória a Deus por isso. Olha que interessante. A Bíblia diz também que Jesus foi coroado, naquele momento da cruz, com uma coroa de cardos e espinhos. Sabe por quê? Gênesis 3,18 diz: espinhos e cardos também te produzirá quando Deus amaldiçoou a terra. Então, quando Deus amaldiçoou a terra, disse que cardos e espinhos ela produziria agora. Ou seja, Jesus foi coroado com a maldição para que você tivesse a bênção. É por isso que se levantou uma serpente e teve que ser feita uma serpente. E é por isso que o inimigo das nossas almas, o diabo, não consegue entender como é que Jesus com a morte venceu a morte. Os fariseus também não conseguiam entender, nem os discípulos conseguiam entender, porque Pedro se levantou: jamais, Senhor, eu vou deixar que você seja levantado numa cruz. Ninguém entendia que Jesus precisaria ser feito maldito para que através desse ato de Jesus nós pudéssemos receber a bênção de Deus. Ele que não conheceu o pecado, foi feito o pecado, para que nós fôssemos feitos justiça através da vida dele. E se você é de Jesus, você é justo, glória a Deus. Cadê os justificados por Jesus Cristo aqui, mãe? Glória a Deus. Segunda revelação: por que essa serpente tinha que ser de bronze? Bronze era um metal que naquela época não se existia. Se você conhece um pouco disso, a bronze é uma liga de uma fusão de 2 metais, o cobre e o estanho. E Jesus tinha também 2 naturezas. A natureza terrena, porque ele viveu em carne, então Jesus Cristo era 100% homem,
Mas Jesus Cristo também era 100% Deus. Por que era homem? Porque era necessário que Jesus Cristo se encarnasse, virasse homem, para que ele pudesse morrer. Para que ele pudesse morrer, necessitaria estar com corpo humano. Mas, porque ele também, Jesus Cristo, era 100% Deus? Porque nenhum mortal está livre do pecado. Então era necessário que Jesus Cristo nascesse através do Espírito Santo, assim como foi feito em Maria. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo trouxe uma sombra sobre Maria, e ali Jesus Cristo foi concebido do próprio Deus. Por isso que Jesus Cristo é chamado o segundo Adão. Só houve 2 homens na face da terra que foram nascidos de próprio Deus: Adão, que pecou, e Jesus Cristo, que não pecou. Então está confirmado, inclusive, meus irmãos, não sei se você sabe, pela genética, que o sangue que corre nas nossas veias é o sangue paterno. Tá certo? Veja, por isso que a palavra de Deus fala assim: como Adão pecou, o pecado veio para a humanidade, e esse pecado não tem jeito, vai vir pela toda a eternidade. Jesus não podia ter nascido de José. Jesus nasceu espiritualmente do Espírito Santo, Deus, porque então o sangue que corria sobre Jesus era o sangue do próprio Deus. Por isso o único que pode redimir do pecado é o sangue purificado de Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor aí. Você vai fazer, faça mesmo com vontade. Glória a Deus. Todos que nasceram de homem e de mulher receberam o pecado adâmico do seu Gênesis. Por isso que você nasce do pecado, mesmo que você seja uma boa pessoa, mesmo que você seja uma pessoa correta nas suas atitudes, você não poderá ver o reino de Deus. Sabe uma das grandes mentiras que tem sido doutrinado por aí? Que Deus é amor, e é verdade. Não, Deus é amor. Imagina que Deus vai condenar. Imagina que Deus vai levar para o inferno. É o que o pessoal fala. É um engano do diabo isso. A palavra de Deus fala que você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que ser lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro, o sangue purificador de Jesus Cristo. E seu nome, a partir desse momento, está escrito no livro da vida. Jesus disse a Nicodemos, que era um homem justo, doutor da lei: ô Nicodemos, não importa ser justo, é necessário que você nasça de novo para que você entre no reino de Deus. Quisera que todos nós fôssemos excelentes pessoas, boníssimas, mas isso não garante a sua vida e a sua eternidade com Jesus Cristo. Você precisa ser redimido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Terceira revelação, que o bronze tinha que ser forjado no fogo, porque se falaria da prova do fogo pela qual Jesus teve que passar, e haja fogo do que Jesus passou. Quarta revelação: teria que ser cravado em um mastro. Deus não disse para Moisés fazer a cobra ou a serpente já no mastro. Ele disse: Moisés, faça a serpente, pegue uma haste, coloque um mastro. O que Moisés teve que fazer? Ele teve que martelar nas extremidades aquela serpente para que ela fosse presa no mastro. É aqui que vem o ponto final que eu quero trazer. As pessoas não poderiam receber saúde a menos que aquela haste fosse levantada e eles olhassem para ela. E assim como nós também não podemos receber redenção até que Jesus, que foi cravado numa cruz, morreu, mas foi ao terceiro dia levantado pelo poder do Espírito Santo. E nós não podemos receber a redenção até que Jesus também fosse levantado em glória. E hoje nós possamos olhar para Jesus Cristo e sim, aí dizer: o Senhor é meu Salvador, e recebemos a redenção que Ele tem por nós. Pode vir, Neto. Cadê? Está aí. Nesse domingo de ressurreição eu te digo: Jesus se levantou dos mortos. E porque Ele vive, nós também viveremos eternamente. Podia ser melhor, né? Jesus se levantou dos mortos, dão glória a Deus. E porque Ele vive, eu e você viveremos eternamente com Jesus Cristo. Quando a haste foi levantada da cobra, se sabia de uma coisa:
Se sabia que o que eu tinha que fazer para ser curado era olhar para aquela haste, para a cobra. Mas muitos têm morrido de uma forma terrível, muito mais terrível do que o Covid-19 que levou tantas pessoas. Há uma pandemia que se chama pecado. E essa pandemia tem levado, não muitos, nem milhares, mas milhões de pessoas para a sua eternidade, para o inferno. Sabe que se você fosse uma das pessoas que estivesse naquele contexto do povo de Deus ali no deserto, havia uma única coisa que você precisava saber: vou levantar meus olhos e vou ser curado. Esta era a fé que Moisés tinha revelado para o povo. Pastor Edilson, foi picado com a cobra? Olha ali para aquela haste. Você olhava e ser curado. Bastasse essa fé, você ganhava a cura, a saúde que estava necessitando. Por que é que o povo não tem escutado a palavra de Deus? Porque o inimigo tem criado armadilhas. Armadilhas para os homens de Deus, armadilha para as igrejas, contra o evangelho. Tem prometido ou provido uma agenda onde não se prega sobre a salvação de Cristo. Essa é a verdade. Agora, o mesmo inferno daqueles que morreram pela serpente são daqueles que não têm Jesus e vão morrer, se não aceitarem a Cristo como seu Salvador. Então, naquele mesmo contexto, se uma pessoa era mordida, recebia a salvação ao olhar para aquela serpente. Veja que interessante, ninguém ia olhar para a serpente, porque eu estou afim de olhar para a serpente. Ninguém ia olhar para a serpente onde ela estava, ou tinha que ser levado até ela, se não fosse ou cresce na palavra que Moisés tinha proferido aqui naquele momento. E todos que olhavam eram curados. Não se tinha que fazer nada, era somente olhar. Talvez você pense que é muito difícil você receber alguma coisa de Deus, mas não se esqueça que tudo que nós recebemos de Deus já foi comprado por Jesus Cristo. Tudo que você tem que fazer é somente olhar para Ele. Igreja, nós temos que nos focarmos em Deus. Culto de ceia, nosso coração, nosso olhar tem que estar em Jesus Cristo. Não olhe para as serpentes ardentes, não olhe para os que morreram, não olhe para a terra. A razão de muitos estarem desfalecendo com dificuldades é porque às vezes não entendem o valor daquilo que precisa ser valorizado. Levante seus olhos para Jesus Cristo. O poder da ressurreição vai entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. O primeiro mandamento, a gente costuma dizer que é amar a Deus, não é verdade? Se prega muito sobre isso. Mas há um erro nisso. O primeiro mandamento não é amar a Deus. É amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. Sabe a quantidade de pessoas que amam a Deus e não a servem? Sabe a quantidade de pessoas que amam a Deus, não dizimam, não ofertam, não ajudam pessoas, não servem na igreja, não pregam o evangelho, não obedecem à vida, não vivem em santidade? O primeiro mandamento é amar a Deus com todas as suas forças da sua alma. E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que há muitos que no povo de Deus que não estão amando a Deus. Talvez tenham sido mordidos pela serpente ardente. Hoje é um dia, meus irmãos, nós levantarmos nossos olhos ao Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou.
E a Bíblia diz que todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e com o seu coração crer que Ele levantou-se ao terceiro dia dos mortos, está à direita do Pai, neste momento você será salvo. Fique de pé. A serpente está destinada a comer pó desde o Éden. E Jesus comeu pó por você, meu irmão. Jesus foi feito serpente maldito, crucificado, para que nunca mais você tenha que se arrastar. Eu tenho 2 convites antes de eu falar a 5ª revelação de Deus. Talvez você entrou aqui nesta manhã e você nunca disse sim para Jesus. Talvez você entrou aqui e me ouviu falar sobre a relação profética daquele tempo com o levantar de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que é o único Rei, aquele que pode salvar a sua vida, te garantir o céu como eternidade. Mas você nunca tomou uma decisão por Cristo Jesus. Diferente dos domingos, hoje eu quero começar com você. Porque isso é fazer memória de Jesus. O que Jesus veio fazer? Jesus veio trazer salvação para a minha vida e para a sua vida. E eu creio que o Senhor Jesus está trabalhando no seu coração. E se você está sentindo um toque de Deus nesta manhã, a única coisa é olhar para Jesus. Acabou. Isso não é difícil. Eu quero orar primeiro por sua vida. Se você entrou nessa manhã e hoje você quer ter o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, faça um sinal com a sua mão, porque Deus vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Rapidamente, levante sua mão, não perca tempo. Daqui a pouco eu vou chamar o segundo contexto aqui. Eu sei que há pessoas aqui, aqueles que querem, estar sentindo Deus trabalhar no seu coração, o Espírito Santo trabalhar no seu coração, e dizer: sim, Senhor, hoje eu quero ter minha vida transformada. Quero ter minha vida transformada, olhar para o Senhor, o autor, consumidor da minha fé, aquele Jesus Cristo. E eu quero nesse momento entregar a minha vida ao Senhor, para que haja transformação da minha vida, da minha família, do meu futuro. É só levanta sua mão rapidinho, alguém vai orar com você aqui. Temos lá? Não estão ouvindo? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus abençoe sua vida. Agora talvez você entrou aqui e você está como aquele povo, um pé lá, um pé cá, né? E hoje o Senhor está nos chamando neste momento para que nós nos reconciliemos com Deus. Vamos deixar o Egito para trás. Vamos olhar para Jesus Cristo. Muito mais o Senhor tem para nos dar. E eu quero te convidar também, se você está com o seu coração fervendo: Senhor, eu preciso me consagrar mais a Ti. Senhor, eu preciso entregar mais minha vida ao Senhor. Eu preciso ter mais uma vida de santidade com o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração. Eu quero transformar, eu quero ser um crente melhor. Quero ser um crente que entenda a Tua palavra, que sirva ao Senhor com integridade, com verdade, com fé. E de repente a gente está vivendo, às vezes nós temos as nossas fraquezas, mas hoje o Senhor está te chamando: ei, eu quero ter intimidade com você. Não quero que você mais olhe para trás, mas olhe para frente, para Jesus Cristo. É Ele quem vai conduzir, é Ele quem vai salvar, é Ele que vai transformar as suas vidas, os seus dilemas, aquilo que você tem passado. Esquece o passado, olhe para as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Enquanto nós vamos rapidamente louvar ao Senhor, venha para frente aqui. Nós vamos ter um tempo especial do Senhor, de orarmos a Deus. E depois eu vou revelar o quinto mistério. O Senhor vai falar ao seu coração. Estamos finalizando, mas não perca tempo. Venha para frente em nome de Jesus para o altar. Mais rápido. Sai do seu lugar.
entender o que eu estou dizendo aqui. Porque quando se trata de consagração, eu queria estar o primeiro aqui. Deus está te chamando para você ter um compromisso com Ele melhor do que você está tendo. Não se trata de pecado, de erro. E quando a gente vem para o altar de Deus, a gente está dizendo: Senhor Jesus, eu entendo que eu posso ser melhor. Eu entendo que eu posso ser um crente melhor. Eu entendo que eu preciso corrigir algumas coisas, porque sempre nós precisamos corrigir alguma coisa. E você se torna resistente por medos, inseguranças, vergonha. Olhe para o Senhor Jesus, é a sua vida, não é do seu vizinho, é a sua vida que vai ser transformada. Não seja resistente naquilo que o Espírito Santo quer trazer na sua vida. Não perca tempo, venha para frente. Há uma quinta revelação que Deus me deu essa noite. Engraçado, foi na madrugada. O que acontece é o seguinte: aquela serpente, olha que interessante isso. Todos que olhavam para ela no deserto eram o quê? Não, você entendeu aqui o contexto? Todos que olhavam para a serpente no deserto, a qual Moisés fez com a orientação de Deus, o que acontecia com as pessoas? Eram, fala sem medo, eram curadas. Diga aí, eram curadas. Muito bem. 1 Pedro 2:24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, vivamos para a justiça, porque por suas chagas fostes, o quê? Sarados ou curados. Eu não ia para esse caminho hoje aqui, mas o Senhor me revelou claramente na sua palavra que hoje também é uma manhã da cura de Deus do sobrenatural. Você já tem Jesus Cristo no seu coração? Amém? Aquele sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário trouxe salvação, redenção e trouxe cura. Percebeu a relação com a serpente que Moisés levantou no deserto? A serpente também trouxe o que? Salvação. As pessoas estavam morrendo. E para quem olhasse para ela, trazia o que também? Cura física. E o Senhor claramente trouxe no meu coração nesta madrugada e hoje de manhã. E eu sentado aqui, esse texto, a Márcia viu, eu estava até procurando ali, falei assim: deixa eu achar, porque eu preciso desse texto, e eu não sabia a referência, estava perdido, mas Deus me trouxe ela. Onde certamente Deus quer também fazer um milagre da cura divina nessa manhã. Se você está sentado ainda aí, está aí no seu lugar e há também problema de saúde, já veio para cá, porque eu vou orar e vou encerrar o culto logo depois da oração. Há um mover de Deus para a salvação da vida, a salvação eterna, e há um mover de Deus para a cura neste tempo também. É muito simples, se você não crê, fica com a sua doença. Eu creio que Deus faz e realiza. Essa semana, na quarta-feira, nós oramos por uma senhora aqui. Quarta-feira, eu orei junto com a Márcia sobre uma situação de um nódulo. Ela foi específica. Nódulo, câncer tipo 4. Como eu não conheço muito da enfermidade, câncer maligno tipo 4. Quarta-feira. Quinta-feira, ela fez o exame. Quinta-feira, fez o exame. De maligno, caiu para benigno. Vai tirar com uma pincinha, né? A gordurinha, o nódulo. Quem que faz isso, meus irmãos? Quem é que faz isso? Quem faz isso? Deus faz isso. Ao olhar para Jesus Cristo, nunca se esqueça, Ele traz salvação para a sua vida, garante sua vida eterna. Essa certeza que você tem que ter no seu coração. Ao olhar para Jesus Cristo também levou as nossas enfermidades ali.
E você hoje, nesta manhã, tenha fé que o Senhor há de transformar situações. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus Cristo e o Senhor vai transformar todas as coisas. Feche seus olhos, manda o seu coração aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, eu só tenho te louvar e te engrandecer pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor já fez. Estou aqui para dizer obrigado, Senhor. Louvamos o teu nome pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que através desse levantar dali na cruz trouxesse perdão de pecados, nos garantiu, Senhor, a vida eterna com Cristo Jesus e todos os santos pela eternidade dos tempos sem fim. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamasse e nos escolhesse, Senhor. Pai, nesta manhã, Senhor, ó Deus, nos perdoa. Como diz aquele povo, havemos pecado e às vezes não estamos dando um valor, um olhar para o Senhor e sim para coisas deste mundo. E ó Deus, em nome de Jesus, agora limpa o nosso coração, Pai. Estamos aqui para declarar que somos teus filhos, lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. E ó Deus, estamos aqui para servi-lo, Senhor. Ó Deus, que possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, ter um olhar de amor aos perdidos, um olhar, Senhor, ó Deus, onde possamos professar e pregar o teu evangelho, ó Deus, abençoar o teu reino, servir a tua casa, ser servos e servas, Senhor, que busquem, ó Deus, a uma vida de santidade, ó Deus, que agrade aos teus olhos, Senhor. Então, Senhor, estamos aqui para dizer, Senhor, o Senhor é meu Deus, é o meu pastor, Senhor. Pai, mas também ali na cruz do Calvário, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou também todas as nossas enfermidades, assim como o Senhor fizesse ali com Moisés, aquele teu povo, Senhor. Quando se olhava para aquela haste, havia, Senhor, a cura das doenças que estavam proferidas naquele momento. Deus, quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, como diz a tua palavra, que o Senhor já levou, ó Deus, cremos que hoje também é um dia onde o Senhor está determinando a cura do sobrenatural sobre as nossas vidas. Pai, eu creio no nome de Jesus, Senhor, que é uma unção de Deus preparada para nós neste tempo, neste dia, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor está mostrando, está se revelando, e eu creio, como assim o Senhor me mostrasse nessa noite, eu creio no nome de Jesus, que a cura do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, com a autoridade que temos em Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro, eu dou uma ordem a você, doença, saia agora no nome de Jesus, retira-se no nome de Jesus, e levante um povo curado, sarado, cheio de saúde, ó Deus, para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. E estamos aqui para glorificar, porque ao terceiro dia o Senhor se levantasse em glória daquele túmulo. Ao terceiro dia, como diz a tua palavra, tu fizeste as primícias de todas as coisas. E Deus, glorificamos porque o Senhor, ó Deus, o Senhor olhou para a nossa vida com amor e nos chamaste. E ó Deus, estamos aqui para te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque ó Deus, temos uma fé, cremos que Deus teremos a vida da eternidade junto com o Senhor, com os teus anjos e todos os santos no céu, aquele lugar preparado para os teus filhos. E então te damos toda a glória, todo o louvor pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Glorificado seja o teu nome. Você pode aplaudir, glorificar a Deus, o que o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário. Dá um glória a Deus, pode ser melhor. Glorifique o nome de Jesus. Diga, o Senhor é o meu Senhor, é o meu pastor. Glórias, glórias. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. De novo, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Glória a Deus.